Fala Doc, tudo bem? Meu nome é Clóvis, hoje nós vamos estar voltando para mais uma aula de neurologia aqui e nós vamos estar estudando hoje um tema muito interessante, que são as demências. A gente vai estudar um pouquinho sobre os tipos delas e um pouquinho mais sobre como a gente pode lidar com esse tema tão complexo e tão interessante que nós temos diante de nós e que tem tanto para estudar. Nós temos nós vamos abordar primeiro definição, entender o que é demência de fato. Nós vamos estudar síndrome demencial, ou seja, o diagnóstico sindrômico, o conjunto de sinais e sintomas que aparecem que permitem a gente entender um pouquinho mais sobre a demência. A gente vai estudar os tipos de demência, passando de Alzheimer, por demência frontotemporal, pela demência vascular, uma pincelada em síndrome-pleonopatias e como elas podem se aparecer de maneira conjunta. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é: o que vocês entendem por demência? Ou melhor ainda, o que vocês pensam quando ouvem a palavra demência? Pensam em incapacidade? Pensam em memória? Pensam até mesmo em casos que vocês podem ter dentro da família de vocês? Por isso que é interessante a gente pegar e entender um pouquinho mais sobre esse tema, para a gente entender como que a gente pode ajudar as pessoas dentro nessa patologia. A definição de demência pela Associação Brasileira de Neurologia é declínio cognitivo e ou comportamental cujos sintomas interferem nas atividades de vida diária, levando a prejuízo funcional em relação a níveis prévios e não explicáveis por transtorno psiquiátrico maior. Traduzindo, inferem um declínio cognitivo, sim, que faz com que a pessoa não consiga mais realizar coisas que ela fazia antigamente, como, por exemplo, sair para ir no banco, que pode acabar se perdendo, ou ir aquecer uma chaleira, e daí acaba esquecendo e a casa quase explode por conta disso. São questões que podem estar envolvidas. Não necessariamente que uma pessoa que esquece uma chaleira ligada quer dizer que está com demência, mas são coisas que, ao acontecer repetitivamente, podem inferir que a pessoa pode estar com essa patologia. E a gente tem alguns critérios para os quais a gente pode pegar e inferir esse diagnóstico. E é importante entender isso porque o diagnóstico é clínico. Síndrome demencial, a gente não vai usar nenhum exame para pegar e diagnosticar uma síndrome demencial. A gente vai utilizar exames para definir etiologia, como a gente vai ver posteriormente. E dentro desse diagnóstico clínico, é importantíssimo nós abordarmos os domínios cognitivos. E dentro desses domínios cognitivos nós temos aprendizado e memória, funções executivas, isso é a capacidade de realizar tarefas do dia a dia, como aquecer uma água no fogão, habilidades visoespaciais, se localizar, entender onde é que a pessoa está, linguagem, atenção complexa, isso é fazer tarefas sucessivamente, perceptivo motor, personalidade ou comportamento, são todos domínios cognitivos que a gente precisa abordar. É válido notar que esses são domínios cognitivos que são listados pelos critérios diagnósticos de diferentes fontes, mas não necessariamente todas as fontes usam todos esses domínios cognitivos. Por exemplo, a Associação Brasileira de Neurologia lista apenas 5 desses domínios. Então varia um pouco conforme você vê a literatura, quais vocês vão ver. No caso da Associação Brasileira de Neurologia, nós temos que preencher os seguintes critérios clínicos para dizer que a pessoa tem uma síndrome demencial. Primeiro, sintomas cognitivos comportamentais que interfiram com o trabalho da pessoa, ou seja, a pessoa não consegue mais fazer as coisas que ela fazia antigamente, um declínio em relação ao status prévio e não podem ser explicadas por delírio ou doença psiquiátrica maior. O comprometimento cognitivo deve ser combinado com a anamnese do paciente e auxílio de um informante. Isso é bem importante porque muitas vezes a gente vai entrevistar só o paciente e a gente não vai conseguir extrair a queixa e não vai conseguir entender exatamente o que está acontecendo, então é importantíssimo a gente ter um familiar junto. Então muitas vezes a gente vai estar às vezes no posto e vai ver aquele senhorzinho ou aquela senhorinha que é difícil de extrair a anamnese. Às vezes é importante, justamente nesse caso, pegar e chamar um familiar junto, porque pode ter alguma outra coisa por trás disso. E a gente também vai precisar de uma avaliação cognitiva objetiva, como um exame do breve do estado mental, que é o famoso Minimento.
ou podemos abrir mão de uma avaliação neuropsiquiátrica, em casos que não fica tão claro. A gente tem que ter compromissos cognitivos ou comportamentais em pelo menos 2 domínios daqueles que foram listados ali. Também é importante falar que no DSM-5 e no CID-11 tem algumas diferenças. Por exemplo, no DSM-5, a abordagem de transtorno neurocognitivo maior, não se usa o termo demência. Nós temos aqui, nesse caso, o comprometimento é necessário apenas em um domínio cognitivo. Eles reforçam isoladamente que não deve ocorrer no contexto de delírio. Depois a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o que é esse delírio, esse estado confusional agudo. O CID-11 fala que estabelece como um dos critérios que o impacto tem que ser na memória e tem que ser estabelecido por testes. Então, e também fala dentro dos critérios que as mudanças de comportamento podem estar presentes. E também vale ressaltar que a Associação Brasileira de Neurologia traz esse gráfico aqui sobre um contínuo, mostrando que a demência ela não ocorre, a pessoa está bem, do nada, pá, ela declina. Não, muito pelo contrário. A gente tem que a demência é precedida pelo comprometimento cognitivo leve, no qual nós vamos ter problemas leves para executar tarefas habituais, mas ainda consegue manter uma certa independência, né, no dia a dia, mas já tem uma dificuldade para realizar algumas tarefas um pouquinho mais complexas. E tem o declínio cognitivo subjetivo, em que a pessoa está com um desempenho normal nos testes neuropsicológicos, mas que tem alguma queixa ou outra, um familiar que nota que a pessoa pode estar um pouquinho esquecida. Isso é importante para a gente delimitar uma coisa, que demência não é um diagnóstico que ocorre de uma hora para outra. Existem as demências rapidamente progressivas, sim, mas elas são outra história, um outro diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer. As demências, de maneira geral, ocorrem de maneira insidiosa. Então, como é que a gente vai abordar esse paciente? A gente vai sempre abordar em conjunto com o familiar, justamente pela dificuldade, muitas vezes, do paciente com demência de entender e se expressar o que está acontecendo com ele. E o familiar, muitas vezes, vai pegar e trazer justamente essa informação de como que esse paciente era e como ele está hoje. A gente precisa abordar aspectos comportamentais do paciente e entender qual que é a funcionalidade dele. A gente precisa delimitar bem a cronologia dos fatos. Quando que o paciente começou a apresentar esses sintomas? Se tem alguma coisa associada. Entender quais são as outras comorbidades do paciente também é fundamental. E pesquisar a história familiar também é importante, porque existem algumas síndromes genéticas, algumas mutações que estão sim relacionadas com a demência. Então a gente pode abrir mão de alguns testes, como o Minimento, que ele é muito prático e útil na avaliação dos domínios cognitivos. Depois do nosso caso clínico a gente vai dar uma olhadinha de como é que é esse teste com mais detalhes. Porém ele é um pouquinho limitado para acessar a memória e funções executivas. Então, ele é um bom teste para o início, para a gente quando está lá no postinho, pegar o teste, dar uma olhadinha como é que está o idoso. Por uma triagem inicial ele é muito bom, mas ele pode deixar a desejar em determinadas circunstâncias. O MoCA também é muito bom, porque ele inclui também memórias do trabalho e atenção complexa. A Associação Brasileira, inclusive, sugere o MoCA como um instrumento de avaliação para consultórios dentro da neurologia. E claro, uma avaliação secundária, testes adicionais devem ser feitos para cada um desses domínios cognitivos que nós falamos anteriormente. E esse aqui, o CDR, o Clinical Dementia Rating Scale, ele é fundamental, principalmente dentro do SUS, para delimitar a medicação necessária para o paciente. Se vocês forem pegar e ver, esse aqui ele vai estar abordando todos os domínios cognitivos: memória, orientação, julgação e solução de problemas, assuntos na comunidade, lar, passatempos, cuidados pessoais. Então, aqui nós vamos ver todas essas questões que abordam sobre os domínios cognitivos de maneira geral. E isso aqui vai ser muito importante para entender a progressão da doença. Se a gente tem uma doença já em estado avançado, se a gente tem uma doença em estágio inicial,
E é muito importante para a gente ajustar as medicações, como a gente vai ver posteriormente. Depois de captar em cada uma delas, a gente vai classificar de 0 a 3, conforme essa tabelinha aqui, que vocês podem dar um pause agora, dar uma olhadinha com calma, beleza? E nós temos que diferenciar a demência de delírio. Por quê? Porque delírio é uma condição que pode mimetizar a síndrome demencial. Porém, aqui nós temos que esse aqui é um distúrbio agudo, geralmente reversível. Nós temos flutuação de atenção, cognição e pode ter alteração do nível de consciência. Então tem algumas características que são similares, mas a gente consegue diferenciar pelas outras. Dentro dos critérios diagnósticos, tem algumas coisas que se sobressaem na questão de diferenciação, como por exemplo, mudança do padrão de indivíduo desenvolvido em curto espaço de tempo. Nós temos que eles têm uma evidência de ser derivado de outra etiologia, por exemplo, drogas, infecções. Infecções é uma causa muito comum de delírio, que é o estado confusional que pode ocorrer muito em idosos, justamente por conta dessas questões que eu falei agora. Tá, e exames? Eu já dei uma palhinha antes, mas a gente não precisa pedir exame para diagnóstico de síndrome demencial. A gente precisa pedir exames para investigar a etiologia. É fundamental nós pedirmos uma imagem, principalmente de uma TC, ou preferencialmente ainda, uma ressonância, nesse caso. E a gente tem que pedir também em laboratórios, como hemograma, B12, creatinina, cálcio, assunção hepática através da TGO, TGP. A gente tem que pedir VDRL e HIV. Por quê? Porque existem algumas causas que podem ser reversíveis de demência. E a partir do momento que a gente pede esses exames, a gente pode identificar uma situação que é muito mais simples de ser resolvida do que, de fato, uma etiologia que é progressiva. O líquor, ele só é necessário se a gente tiver um início muito precoce, uma demência que tem um desenvolvimento rápido. Aí sim a gente precisa pedir, e também na suspeita de alguma inflamação ou de infecção. Então, agora nós vamos para a mais conhecida, Alzheimer. Qual que é a definição de Alzheimer? Uma doença do cérebro que lentamente destrói a memória, a habilidade cognitiva e eventualmente a capacidade de realizar tarefas simples, segundo o National Institute of Aging da Inglaterra. Então, de maneira geral, ele vai estar afetando justamente a memória. Alzheimer se relaciona muito com memória. É importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente pensa demência e memória. Não, Alzheimer a gente tem que pensar em memória. E como é que é a epidemiologia do Alzheimer? Quão frequente que ele é? O Global Burden of Disease, em 2016, falou que tinha 1,7 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de demência. E dessas, nós vimos que tinha uma proporção de 176 para 100 mil habitantes com Alzheimer. E nós temos alguns fatores de risco, né? Dentro deles, nós temos fatores genéticos, que nem eu falei, existem algumas manifestações genéticas, algumas síndromes genéticas, algumas mutações que estão relacionadas com demências e não diferente do Alzheimer. O envelhecimento, claro, a baixa escolaridade, e aqui eu faço uma pausa, porque é importante a gente entender algumas coisas. Existem alguns estudos que comprovam que quanto mais a pessoa lê, quanto mais a pessoa avança dentro da vida acadêmica, por exemplo, quanto mais a pessoa estuda, isso funciona como se fossem fatores protetores para Alzheimer. Então é bem importante lembrar dessa associação. Depressão também está associada com Alzheimer. Perda auditiva, isolamento social, seja falando no mesmo sentido. A pessoa que consegue exercitar justamente a cognição consegue ter um fator protetor contra essa doença muitas vezes. Na fisiopatologia, nós vemos justamente uma atrofia de parênquima cerebral, em especial na região de hipocampo, que é justamente a região relacionada com a memória. Nós podemos ter perda sináptica também, e aqui a gente observa aquelas placas neuríticas, amiloides com um acúmulo de proteína tal, aqueles emaranhados fibrilares. Só que
a gente tem essas hipóteses dentro da fisiopatologia, a gente tem esses achados dentro da doença de Alzheimer, porém ainda falta um estudo para correlacionar causa e efeito dessas situações. Então, ainda tem muito a ser pesquisado dentro da fisiopatologia de Alzheimer, e é uma coisa muito importante para a gente entender até quais tratamentos que a gente pode ter, justamente para conseguir pegar e abordar os pacientes de uma melhor maneira possível. A apresentação clínica de Alzheimer. Nós temos a forma clássica, a forma que todo mundo sabe que está no linguajar popular, que é a forma amnésica, ou a perda de memória, como a gente tem bem evidente. E o que acontece é principalmente perda da memória episódica, ou seja, as memórias que se passaram no decorrer da vida. E isso acaba sendo complicado, principalmente do ponto de vista dos familiares, porque muitas vezes os pacientes não lembram sequer de memórias e lembranças do passado com eles, que são importantíssimas de se lembrar. Porém, isso é uma maneira muito cruel que a doença muitas vezes se manifesta, e a maior parte das vezes ela se manifesta assim. Ela começa de maneira leve e gradual, passando pelo comprometimento cognitivo leve, que nem nós abordamos, e pouco a pouco começa a afetar outros domínios. A gente vê que a memória não é a única coisa que é afetada, ela pode começar inicialmente por isso, mas vai afetando outros domínios, como linguagem e função, até o momento que passa a interferir nas atividades de vida diária, e a pessoa passa a depender de outras pessoas para realizar as coisas do dia a dia. Existem outras manifestações iniciais, é claro, como linguagem, habilidade motora, função executiva e habilidades visoespaciais, podem começar primeiro por uma dessas, mas de maneira geral começa pela forma amnésica. E é uma situação bem difícil e bem complexa de se lidar, por isso que a gente tem que dar muita atenção a isso. São pacientes que são complexos e que envolvem múltiplas questões que nós temos que ficar atentos. Dentro dos critérios diagnósticos, vocês vão ver que é exatamente a questão da clínica, só que também tem a questão da necessidade da tomografia e ressonância magnética para excluir outras possibilidades diagnósticas, como por exemplo a doença vascular cerebral, que nós vamos ver que é sim uma etiologia de demência e que pode se manifestar inclusive junto com a Alzheimer, num componente misto. E nós temos justamente essa questão do início insidioso. Não é acordar num dia com perda de memória, não é de um dia para o outro, vai aos poucos. E por isso que é importante a gente sempre se manter atento a esses pacientes, porque eles vão precisar de todo o suporte do mundo, de uma equipe multiprofissional para eles. Seguindo, nós temos a demência frontotemporal, que por definição é uma síndrome clínica cujo denominador comum é o acometimento focal dos lobos temporais e frontais. Ou seja, nós vamos ter principalmente danos ao lobo temporal e ao lobo frontal, que tem justamente essa relação comportamental e de linguagem. Importante guardar isso porque se afeta o lobo temporal e o lobo frontal, então nós vamos ter sintomas de lobo temporal e frontal. Bem importante lembrar dessa lógica, principalmente na neurologia, que a topografia importa muito. Nós temos que a prevalência em estudos estacionais gira em torno de 15 a 22 habitantes a cada 100 mil, então um pouquinho mais raro. E nos estudos nacionais, 0,18% acima de 65 anos. Ou seja, em 100 mil habitantes, 180 pessoas acima de 65 anos vão ter essa demência frontotemporal. E geralmente ela começa na sexta década de vida, então ela tem um início um pouquinho antes do Alzheimer. Enquanto o Alzheimer tem o predomínio de começar em idades mais avançadas, aqui a gente tem um início um pouquinho mais precoce. E nós temos uma apresentação clínica muito típica da DFT, que é a variante comportamental. E vocês lembram, muitas vezes o lobo pré-frontal vai ser o nosso freio. Esse é o nosso cérebro dizendo, para. Então, o que acontece? Quando nós temos um problema no lobo frontal, o freio some e nós temos desinibição comportamental. Nós temos pacientes que às vezes eram super sérios e que começam a fazer piadas de mau gosto. Pessoas que eram super educadas e que começam a pegar e arrotar na mesa,
começam a cuspir por tudo quanto é lado. Essas são situações que podem acontecer. Temos a agitação psicomotora que pode acontecer. A mudança de conduta e personalidade é muito marcante. E, novamente, é complexo nós abordarmos isso porque muitas vezes nós temos um paciente que agir de uma maneira e do nada ele começa a se portar de outra. Nós temos dificuldade de discernimento social, obsessões e compulsões que podem estar começando como consumo de doces, por isso que é muito comum esses pacientes engordarem também, e a dificuldade de organização do trabalho como consequência de tudo. Nós temos também a manifestação da afasia progressiva primária, em que nós vamos ter um transtorno de linguagem, em que a gente pode começar primeiro com a dificuldade no processamento e alteração da fala, e vai progredindo para afetar depois a compreensão. E tem a variante semântica também, que há uma perda de significado das palavras, ou seja, a pessoa começa a substituir substantivos. Por exemplo, tem uma caneta em cima de uma mesa. Ao invés de dizer, me dá a caneta, ela vai dizer, me dá isso, porque a pessoa já não consegue mais evocar a palavra caneta e atribuir o significado daquele objeto à palavra. E dentro dos critérios, isso é importante lembrar também para Alzheimer. A gente vê diagnóstico possível, diagnóstico provável. Para ter diagnóstico possível é a clínica, provável exame de imagem, e aqui a gente fica importante a evidência de alterações na região frontotemporal, e o diagnóstico definitivo, nesse caso, é patológico, ou seja, em estudos pós-mortem, nós fazemos a biópsia e nós comprovamos as alterações, e é a mesma coisa com o Alzheimer. Nós só vamos ter diagnóstico definitivo dessas doenças em estudos pós-mortem. E sobre a demência vascular, é importante a gente notar que ela não tem caráter degenerativo. Lembra? Ela está associada. O que ocorre nos infartos vasculares? A gente tem que entope o caninho. Se entope o caninho, para de funcionar em determinada região. E se isso acontece dentro de determinadas regiões do cérebro, nós temos prejuízos cognitivos importantes. Por isso que é importante a gente ficar atento depois do AVC, porque em 1/3 dos casos nós vamos ter evolução com demência. Então é bem importante a gente ficar atento à demência vascular. Para fechar o diagnóstico, nós precisamos ter a comprovação de imagem ou de história da demência vascular, e precisamos ter déficit em pelo menos um domínio cognitivo com prejuízo grave nas atividades de vida diária. Então é importante a gente pegar e ficar atento a isso, principalmente com história de comorbidades que podem predispor à doença vascular. As sinucleinopatias se dão justamente por inclusões neuronais da da proteína alfa-sinucleíno em estudo pós-mortem. E a gente pode ver isso dentro da demência, da doença de Parkinson e da demência por corpus de Levy. Qual que é a diferença das duas? A demência da doença de Parkinson ocorre principalmente da presença de Parkinson bem estabelecido, ou seja, ela já vai estar com o Parkinson acontecendo da pessoa e ela começa a evoluir com síndrome demencial. Já a demência por corpus de Levy, ela vai começar com a demência e depois vai começar com sintomas motores. A clínica é principalmente de flutuação cognitiva e fica bem marcante aqui sintomas psicóticos, como alucinações e vultos. A pessoa começa a ver como se fosse vultos passando na visão periférica. E isso aumenta principalmente à noite. E é bem importante a gente pegar e ficar atento a isso, porque como a gente vai ver no tratamento, a gente não pode dar antipsicótico nesse caso. Então o diagnóstico diferencial é importante para ser feito em caso de alucinação em idosos. E é importante lembrar disso, as etiologias não são necessariamente únicas. Nós podemos ter múltiplas etiologias se manifestando juntos. Por exemplo, uma pessoa que está com Alzheimer e tem um AVC. Ela pode evoluir com uma demência por Alzheimer junto com o componente vascular. Então é bem importante a gente pegar e ficar atento a isso. Existem também algumas causas reversíveis de demência, como a hidrocefalia de pressão normal, que nós podemos fazer uma derivação para justamente esvaziar, a deficiência por vitamina B12, B1, B3, todas elas com reposição a gente consegue pegar e reverter,
Hipotireoidismo também é uma demência, pode ser uma causa de demência e que a gente consegue reverter. E sífilis também é uma causa que, com o devido tratamento, a gente consegue reverter alguns sintomas. E o tratamento? Bom, o tratamento da doença de Alzheimer é o mais bem estabelecido, em que, no caso da demência leve a moderada, entenderam por que o CDR é importante? A gente pode usar inibidores de colinesterase e moderada grave, a gente pode usar antagonistas de NMDA. Para ficar mais claro, a gente tem a donepezila, que pode ser usada, a galantamina e a rivastigmina, que podem ser utilizadas inicialmente. No caso de uma demência grave, a gente vai associar a memantina, que é justamente o que está demonstrado aqui no slide. A gente associa a memantina, que é o antagonista de NMDA, e a gente vai associando nesse esquema aqui para ir evoluindo com o tratamento. E nas outras demências? Bom, a demência vascular é a mesma coisa, porém, será que é útil? A gente tem que parar para pensar que a gente vai ter um infarto ali na região, a gente vai ter uma morte daquela região acometida pelo infarto. E a evidência do próprio consenso da ABN é bem questionável. Eles mesmos questionam sobre se é útil o tratamento com memantina, o tratamento com rivastigmina, com todos esses medicamentos. A evidência é bem pequena, então o manejo muitas vezes acaba sendo sintomático. E também é o mesmo caso na DFT. E o que seria esse manejo sintomático? Que a gente pensa, febre, manejo sintomático da febre é diminuir a febre. Mas o que é um manejo sintomático de uma pessoa que está com perda de memória, que está com dificuldade de fazer as atividades do dia a dia? Bom, é um manejo multiprofissional. Cuidador, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Uma equipe multiprofissional é fundamental para a gente dar a melhor qualidade de vida possível para essa pessoa. Que dessa maneira a gente vai conseguir estimular ela a conseguir ter alguns ganhos dentro da demência. E a gente consegue pegar e ajudar na progressão dela, para evitar que ela progrida de uma maneira tão agressiva. A gente consegue dar uma melhor qualidade de vida para a pessoa. E das nucleidopatias, que eu falei, a gente não pode usar antipsicótico. O único que a gente pode usar, o único medicamento que a gente pode usar é a rivastigmina, que é o único aprovado no momento. Ufa, bastante coisa. Então vamos lá agora um pouquinho, dar uma esticada aqui. Vamos pegar e vamos fazer algumas perguntas para pegar e tentar absorver um pouquinho de tudo que a gente falou aqui. Presença de vultos é característica de qual etiologia? A primeira ali é a doença de corpos de Levy e a DFT é a demência frontotemporal. Então, a resposta certa é demência por corpos de Levy. Se você não tomou a diferença da minha voz, é porque eu tô com rinite, eu fui lá e melhorei a questão da minha voz agora. Então, para que a neuroimagem seria fundamental para um caso de síndrome demencial? Estimar a etiologia. Isso é fundamental. A gente faz isso dentro da investigação etiológica. A gente não faz isso para diagnosticar síndrome demencial. Síndrome demencial, o diagnóstico é puramente clínico. E na prática, vamos para um caso clínico. JQS, masculino, 56 anos. Acompanhante, filho. Queixa principal: o pai está esquisito. O filho refere que há cerca de 1 ano o pai tem apresentado mudança comportamental. Antes realizava diversas ações de caridade, brincava com o netinho e começou agora a ficar desinteressado em realizar essas ações. Não pergunta do neto, disse que isso é problema do filho de sua nora. Associado, refere que pai que antes não falava nenhuma espécie de palavrão, repreendia aqueles que falavam, e inclusive repreendia aqueles que falavam perto dele. Agora, ao ser contrariado, insulta as pessoas, além de fazer brincadeiras pejorativas. Refere que essa alteração tem levado a situações constrangedoras, tanto no trabalho, quanto na igreja em que congrega, levando à preocupação da família, tanto da família quanto dos membros da igreja. A história mórbida pregressa,
nós temos obesidade e o filho fala que o pai sempre foi magro e sempre se alimentou bem. Nega histórico prévio de doenças vasculares ou neurológicas. Nega histórico de doenças psiquiátricas. História mórbida familiar, avô paterno com demência, avô do pai. Não soube especificar qual. A história fisiológica social, frequenta a igreja presbiteriana, engenheiro mecânico, chefe de seu setor, ou seja, uma pessoa que tem uma capacidade intelectual considerável porque ela é um engenheiro mecânico, é chefe de um setor de uma empresa. Então é bem importante a gente ter isso em mente, qual é o nível de escolaridade da pessoa. Qual que seria o próximo passo? A realização do minimento, que é o que a gente fez aqui. Que ele vai estar abordando justamente questões de orientação, registro, atenção e cálculo, evocação, linguagem. Então aqui a escolaridade é completa, né? Ele tem os 11 anos até o ensino médio, tem mais ensino superior ainda por conta da engenharia mecânica. Vocês podem ver, ele tem um prejuízo dentro de todos os campos do minimento, então a gente vê que ele tem um prejuízo cognitivo bem importante. Assim, nós temos todos os critérios diagnósticos preenchidos para síndrome demencial. E depois, o que a gente pede de exame? A gente pode pedir toda aquela bateria. Eu botei aqui só as alterações para a gente pegar e tornar isso mais dinâmico. A tomografia dele mostrou uma atrofia parênquima em topografia de lobo frontal e temporal. Os laboratórios mostraram hemoglobina diminuída e B12 limítrofe, e as sorologias vieram negativas. Se você pega um paciente que tem síndrome demencial e tem uma hemoglobina e uma B12 limítrofe, isso exclui a outra etiologia que a gente vê aqui, que é bem evidente tanto pela história quanto pela tomografia? Não. O que isso sugere pra gente? Que o paciente pode não estar se alimentando tão bem. E isso é uma coisa que acontece. Uma das principais causas, uma das principais complicações da demência é a desnutrição. Então, a hemoglobina diminuída e a B12 limítrofe pode ser mais uma consequência dos hábitos desenvolvidos pela demência do que a causa em si. Só que é lógico, se a gente vê uma hemoglobina diminuída e vê uma B12 diminuída, a gente também vai agir em cima disso. Nesse caso, nós temos um diagnóstico de DFT provável. E na residência, como é que pode cair tudo isso? A demência vascular ocorre por perda das funções mentais devido à destruição do parênquima cerebral por isquemia ou infartos. Qual o perfil cognitivo da demência vascular? E a resposta é comprometimento desproporcional das funções executivas com relativamente preservação da memória episódica. Isso faz sentido. Se você pensa, o que é um infarto? Ele vai estar gerando a morte em determinada região encefálica. Então, a função que vai estar sendo prejudicada vai ser da determinada função encefálica. A gente vai ter uma desproporção dos domínios cognitivos afetados. Então, faz sentido a gente pensar que a gente vai ter um comprometimento desproporcional. Então, de resumo das aulas, o diagnóstico da síndrome demencial é puramente clínico. A avaliação do comprometimento cognitivo é fundamental para tratamento e prognóstico. Exames complementares ajudam na busca etiológica e o manejo é multiprofissional. E eu queria ressaltar também a importância da gente ser muito atento a esses pacientes, mas também a família. Porque muitas vezes nós vamos ver famílias inteiras que sofrem por conta de pai, mãe, que vão perdendo a memória, que vão perdendo a capacidade de fazer coisas que os filhos viram eles crescendo fazendo. Então é muito importante a gente sempre se atentar muito às questões familiares, muita questão de como é que está esse paciente, para a gente dar a melhor condição para que essa pessoa consiga fazer aquilo que ela está acostumada a fazer dentro da segurança dela, para o bem dela e da própria família. Então a gente precisa lembrar dessa aula, não simplesmente para a prova, não simplesmente para a gente poder estar estudando para a residência, mas para a nossa vida, porque isso é muito importante a gente ter sempre em mente dentro da nossa vida profissional. Aqui estão as referências.
Muito obrigado pela atenção de todos.